O RMS Titanic, um gigante da sua época, era mais do que apenas um navio, era um símbolo da engenhosidade humana, um palácio flutuante de luxo e inovação. A garantia? Inafundável. Esta promessa, gravada nas mentes de passageiros e tripulação, seria tragicamente quebrada. A história do Titanic é de triunfo e tragédia, uma narrativa entrelaçada com bravura e perda. No entanto, mesmo agora, segredos permanecem, escondidos sob as ondas, à espera de serem descobertos. A viagem inaugural do Titanic começou em grande estilo. O mundo prendeu a respiração, cativado pela escala e esplendor do navio. Era uma viagem destinada a Nova York, levando sonhos e aspirações através do Atlântico. Mas o destino, como sabemos, tinha outros planos. O navio inafundável, uma maravilha da engenharia, encontrou o seu igual nas profundezas geladas do Atlântico Norte. A noite de 14 de abril de 1912 mudou para sempre a forma como vemos a segurança marítima e a natureza implacável do mar. O naufrágio do Titanic, uma tragédia que vitimou mais de 1.500 pessoas, deixou um vazio no mundo. Mas também deixou para trás um mistério, uma série de perguntas sem resposta e rumores sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. O Titanic foi projetado para ser o exemplo máximo de segurança. Seu casco, uma maravilha da compartimentação, era dividido em 16 compartimentos estanques. Esses compartimentos, separados por anteparas de aço, foram projetados para conter inundações e manter o navio à tona. O navio foi, literalmente, construído para resistir ao impensável. No entanto, existia uma falha crítica de projeto, uma vulnerabilidade escondida dentro da estrutura aparentemente impenetrável do navio. As anteparas, embora robustas, não se estendiam por toda a altura do navio. Isso significava que a água, se por acaso violasse um certo número de compartimentos, poderia transbordar pelo topo das anteparas, espalhando-se para seções adjacentes. Esta falha de projeto, um descuido aparentemente pequeno, teria consequências catastróficas. Quando o Titanic atingiu o iceberg, abriu uma série de fendas ao longo do seu lado direito. O impacto, embora não tenha sido um golpe direto, foi suficiente para perfurar vários compartimentos. A água entrou a jorrar, inundando as seções dianteiras do navio a uma velocidade alarmante. O destino do Titanic estava selado. O navio inafundável estava a afundar lentamente, com a proa a mergulhar cada vez mais fundo nas águas geladas. O oceano, vasto e implacável, estava prestes a tragar uma lenda. A noite do naufrágio foi uma confluência de eventos infelizes e decisões questionáveis. Múltiplos avisos sobre icebergs na área foram recebidos, mas não foram totalmente considerados. A pressão para manter a velocidade e cumprir o cronograma, combinada com uma sensação de invencibilidade, provavelmente contribuiu para o desastre. A tripulação do Titanic, ao atingir o iceberg, tentou desviar o navio do perigo. Esta manobra, embora aparentemente instintiva, pode ter contribuído para o fim do navio. O golpe de raspão, em vez de uma colisão frontal, criou uma série mais longa de fendas ao longo do casco. À medida que a água gelada do Atlântico corria para dentro, a gravidade da situação tornou-se clara. Pedidos de socorro foram enviados, crepitando pelas ondas de rádio. Mas a esperança estava a diminuir, o navio inafundável estava a afundar e o mundo assistia incrédulo. Os botes salva-vidas, lamentavelmente inadequados para o número de passageiros e tripulação, foram preenchidos e baixados para a água fria. Os gritos dos que ficaram para trás, uma sinfonia assombrosa de desespero, ecoaram pela noite. O Titanic, outrora um símbolo de esperança e progresso, era agora um túmulo, afundando sob as ondas. Sussurros de fogo, o incêndio no depósito de carvão. Abundam teorias sobre os eventos que cerram o naufrágio do Titanic. Uma dessas teorias aponta para um incêndio que graçava nas entranhas do navio. Uma ameaça silenciosa que pode ter contribuído para o desastre. Este incêndio, que ardia num depósito de carvão, já lavrava há dias antes mesmo de o Titanic deixar Southampton. Evidências deste incêndio
podem ser encontradas em fotografias tiradas antes da partida do Titanic. Uma marca escura no lado estribordo do casco, perto da área onde o iceberg atingiu, sugere a presença de calor intenso. Alguns especialistas acreditam que este incêndio enfraqueceu a integridade estrutural do navio, tornando-o mais suscetível a danos causados pelo iceberg. O incêndio, embora eventualmente extinto, pode ter comprometido o casco de aço. Isto, aliado à alta velocidade a que o Titanic viajava pelo campo de icebergs, criou uma tempestade perfeita de fatores que levaram ao desastre. É um lembrete arrepiante de que mesmo a tecnologia mais avançada pode ser vulnerável a circunstâncias imprevistas. Conspirações em alto mar. A teoria da troca. Teorias da conspiração, frequentemente alimentadas por especulação e um desejo por explicações alternativas, há muito cercam o desastre do Titanic. Uma dessas teorias, conhecida como a teoria da troca, propõe um motivo deliberado e sinistro por trás do naufrágio. Esta teoria postula que o Titanic foi trocado pelo seu navio irmão quase idêntico, o Olympic. O Olympic, tendo sido danificado numa colisão anterior, foi alegadamente trocado pelo Titanic como parte de um esquema de fraude de seguros. Os defensores desta teoria apontam para discrepâncias nos olhos de boi, nos layouts dos convés e até na grafia do nome do navio em artefactos recuperados como evidência da troca. Embora intrigante, a teoria da troca carece de evidências concretas. Muitas das discrepâncias citadas podem ser atribuídas a modificações feitas no Titanic durante a sua construção ou a reparações feitas no Olympic após a sua colisão. A teoria, embora capture a imaginação, permanece apenas isso, uma teoria. Segredos do abismo. A revelação dos destroços. Durante décadas, o local de descanso do Titanic permaneceu um mistério. O navio, jazendo a 4 quilômetros abaixo da superfície do Atlântico Norte, estava perdido para o mundo. Isso até 1985, quando uma expedição conjunta franco-americana liderada pelo Dr. Robert Ballard localizou os destroços. A descoberta dos destroços do Titanic foi uma conquista monumental. Abriu uma janela para o passado, fornecendo insights inestimáveis sobre os momentos finais do navio. Os destroços, espalhados por um vasto campo de detritos, pintaram um quadro do caos e da devastação que se abateu naquela noite fatídica. Expedições subsequentes ao local do naufrágio revelaram um tesouro de artefactos. Pertences pessoais, acessórios do navio e até pedaços do casco foram recuperados, fornecendo uma ligação tangível ao passado. Esses artefactos servem como um lembrete pungente das vidas humanas perdidas e do legado duradouro do Titanic. Um legado duradouro. Relembrando o Titanic. O naufrágio do Titanic, uma tragédia que abalou o mundo, continua a fascinar e intrigar-nos mais de um século depois. O navio, outrora um símbolo da ambição humana, serve agora como um conto de advertência sobre os perigos da arrogância e a natureza implacável do mar. As histórias dos passageiros e da tripulação, seus atos de bravura, abnegação e desespero, continuam a ressoar em nós. A história do Titanic é um lembrete da nossa própria mortalidade, da fragilidade da vida e da importância de valorizar cada momento. O legado do Titanic estende-se para além da própria tragédia. O desastre levou a melhorias significativas nos regulamentos de segurança marítima, incluindo a criação da Patrulha Internacional do Gelo e requisitos para botes salva-vidas suficientes em navios de passageiros. O Titanic, embora perdido, continua a ensinar-nos lições valiosas sobre segurança, preparação e a condição humana.